Como ter uma visão elevada que nos permite passar pelo sofrimento sem que o sofrimento nos destrua? Olá, eu sou o Marcos Vinícius, sou professor, pesquisador, sou pastor de uma igreja pequena e hoje nós vamos conversar sobre um dos aspectos mais difíceis do cristianismo, da nossa caminhada rumo ao céu, o sofrimento. O sofrimento, muitas das vezes, tem levado cristãos a se escandalizar, a se amargurarem, a se ressentirem e também a se desviarem dos caminhos do Senhor. É comum que diante de certos sofrimentos que nós passamos, a gente tende a questionar o Deus que nós temos, a palavra, e muitas das vezes ficamos numa situação difícil, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sofrimento. Para isso nós vamos analisar o livro de Jó. Graças a Deus que Deus nos enviou essa literatura, essa rica literatura que tanto nos faz refletir, né? E também que muito nos incomoda em certos aspectos. É impossível ler Jó e ficar indiferente. Jó é um livro que mexe com aquilo que nós mais tememos, né? Que toca em questões difíceis, mas é um livro que tem um poder de elevar a nossa visão e que permite a gente estar preparado para extrair de qualquer circunstância o aprendizagem necessário para não sermos destruídos. A caminhada com Deus é uma caminhada cheia de vida, uma vida abundante, com propósito e com muitas promessas. Mas nós temos que carregar nossa cruz e andar por um caminho estreito, né? É diante dessa caminhada que nos deparamos com aquilo que é mais difícil para nós, que é o sofrimento. O livro de Jó é um livro poético em que Jó ele se depara com os seus maiores temores e isso leva ele a questionar o conhecimento que ele tinha sobre o Deus dele, né? Quando nós estamos vivendo uma situação normal, muitas das vezes nós também ficamos satisfeitos com o conhecimento de Deus que nós temos. No momento que as coisas começam a dar errado, automaticamente nós começamos a rever aquele conhecimento que outrora estava tranquilamente acomodado dentro de nós, né? Então precisamos ler Jó, né, com bastante atenção, porque ele é insubstituível para a nossa caminhada com Deus rumo aos céus, né? Então, a vida de Jó todos nós já conhecemos, um homem justo, um homem íntegro, palavras do próprio Deus, e que de repente se depara com uma situação extremamente complicada, né? A primeira coisa que nós aprendemos quando nós vamos lidar com o sofrimento: existe um mundo espiritual, né? Há uma batalha, há um conflito lidando no mundo espiritual que Jó não conhece, né? Que Jó não entende o que está acontecendo no mundo espiritual e quando vai ver, ele está em cima de um palco do qual o seu sofrimento será transformado em um espetáculo, né? E ele vai passar por lutas muito difíceis e quando menos se espera, ele se transformará num advogado de Deus, né? E de si mesmo, enfrentando essa luta tão complicada, né? Então, o palco para a tragédia é revelado para nós. Há um mundo espiritual em que disputas e guerras são travadas sem o conhecimento de Jó. Jó não tem o livro de Jó para auxiliá-lo, infelizmente, né? E ele tem que... A visão que Jó tem sobre Deus é fortemente atacada, né? Então, nós queremos, nesse primeiro momento, as partes de Jó muito conhecida, né, que são os primeiros capítulos e os últimos, nós vemos que 5 pilares na vida de Jó é profundamente abalado e geralmente quando esses pilares estão assim harmoniosos, nós não costumamos questionar muito as coisas, né, com relação a Deus, a nossa vida. Agora, no momento que essas questões são abaladas, né, nós começamos a tentar rever tudo que nós sabemos, né? Então, quais são as 5 áreas em que Jó foi profundamente atacado, buscando afetar a sua visão de Deus? A primeira área, né, em Jó 1, 13 e 19, diz o seguinte: eu fui o único que escapou para contar a você. Então, neste momento, né, ele perde todos os seus filhos, ele perde todos os seus bens. Jó era o homem mais rico da terra
ele tinha 7 filhos, tinha milhares, né, de animais, de gado, e ele perde tudo em um dia, né? Ele perde tudo, e quando Jó vê essa situação, ele diz o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse primeiro momento que ele perde a sua bênção financeira, seus familiares, ele enxerga a situação corretamente. Foi Deus que me deu os bens. Se ele quiser tomar, ele tem o direito de fazer. Foi Deus que me deu os meus filhos. Se ele quiser tomar, ele tem o direito de fazê-lo. Louvado seja Deus. Essa situação de dificuldade, de luta, não altera a visão que Jó tem sobre Deus. Jó vence a primeira provação. Não satisfeito, Satanás, ele vai atacar Jó de novo. Ele alega que pela vida dele o homem fará tudo, né? Então Deus permite que Satanás avance ainda mais nos seus ataques, né? E agora vem chagas sobre o corpo de Jó, e não obstante a dor profunda que ele sente no próprio corpo, a mulher o abandona nessa sua convicção de que Deus continua sendo Deus, né? Então nós vemos agora outras 2 áreas da vida que são extremamente complicadas de lidar, né, quando nós estamos com conflito nessas áreas, que é o amor próprio, né? Quando eu tenho enfermidades no meu corpo, é muito difícil manter a minha visão sobre Deus correta. E quando eu tenho crises no casamento, quando talvez eu e meu cônjuge não estamos alinhados diante de uma determinada crise. Ou seja, nessas 2 situações nós tendemos a duvidar, a titubear com relação ao temor que nós temos diante de Deus. Mas Jó, ele diz o seguinte: você fala como um insensato. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Mesmo a mulher dele dizendo para ele blasfemar contra Deus e morrer, Jó lhe fala o seguinte: Deus me deu tudo que eu tinha de bem, e agora eu não vou aceitar o mal que ele me trouxe. E mesmo assim Jó não blasfema contra Deus. Então olha só, Jó, ele perde os bens, ele perde os filhos, Jó perde a saúde, Jó, ele perde a harmonia no seu casamento, mas mesmo assim a visão que ele tem de Deus permanece intacta. Ele continua adorando a Deus de uma maneira poderosa. E para piorar a situação, uma última área que costuma abalar muito a visão que nós temos de Deus é com relação à nossa vida social. Amigos de Jó aparecem para consolá-lo, né? 3 amigos, né? Mais 4 na verdade, com Eliú, aparecem para consolá-lo. E agora o que era para virar consolo se transforma em mais um degrau de sofrimento, né? No qual Jó começa a ter que se explicar para os seus amigos o que está acontecendo, né? E quando ele vê os amigos dele, finalmente Jó fala, né? Até o momento Jó está relativamente calado, só que agora ele começa a expressar as suas dores, e diante desse sofrimento terrível que Jó está passando, Jó faz 3 coisas. Jó se queixa, Jó questiona e Jó se defende. 3 coisas que Jó faz: ele se queixa, ele questiona, ele se defende. Mas Jó, ele se queixa para Deus, ele questiona para Deus e ele se defende para Deus. Em última instância, nesse primeiro momento que nós aprendemos com Jó é a falar. Nós temos que falar, nós temos que expressar, nós temos que colocar para fora da maneira correta com Deus, falar com Deus, questionar a Deus, se queixar para Deus. Isso é a primeira parte que nós temos que aprender diante do sofrimento. Não se cale, fale, busque a Deus, ore, adore, questione, mas fale com Deus, porque esse é o primeiro passo para nós caminharmos em meio ao sofrimento, certo? Então, primeira dica, primeira aprendizagem que nós temos com Jó: fale, se expresse,
transforme em palavras aquilo que tem te afligido e nós vamos conseguir sair deste sofrimento com a visão correta de Deus, ok? Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal. Vamos junto agora nos aprofundar nesse livro tão poderoso e vamos sair daqui com o nosso encontro com Deus marcado e preparado para viver o sobrenatural. Deus te abençoe.